Amém. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre um assunto pouco comentado nos nossos dias. Talvez algumas pessoas até achem que a Bíblia não trata sobre isso. E também, quando é tratado, normalmente divide opiniões no meio cristão. Hoje eu quero falar sobre autodefesa. Será que um crente ele pode ferir alguém se for para se defender? Ou, sendo ainda mais direto, sendo mais extremo, um crente pode chegar a tirar a vida de outra pessoa, se for para defender a si mesmo, ou para defender aqueles a quem ele ama? Será que a um crente é lícito fazer isso ou não? O Código Penal brasileiro, a lei brasileira, ela é muito clara sobre esse assunto, quando ela permite que isso aconteça. No Código Penal brasileiro, em seu artigo 25, diz o seguinte: entende-se em legítima defesa, ou seja, uma defesa que não é caracterizada como crime, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele e afasta injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. O que é que o artigo 25 do Código Penal está dizendo? Não é culpado de crime quem, sem exagero, combate uma agressão injusta, uma investida contra ele ou contra alguém a quem ele está ali na presença dele. Então, por exemplo, um policial que mata um bandido que está atirando. E esse policial atinge o bandido. E esse ferimento chega a causar a morte dele. Se isso acontecer, de acordo com o Código Penal brasileiro, esse policial não está cometendo nenhuma infração. Pelo contrário, ele está praticando uma defesa legítima. Ele está defendendo a vida, seja a dele, seja a de quem está ao redor. Então, nesse caso, ele tirou uma vida, ele feriu alguém, mas ele não é um criminoso por causa disso. É o que o Código Penal está dizendo. Mas, e a lei de Deus? Eu falei sobre a lei humana, sobre a lei dos homens. Mas e a lei de Deus? Digamos que esse policial, que eu citei agora, nesse exemplo, fosse um crente. E no confronto com alguém, com um criminoso, ele mata esse criminoso e esse criminoso perde a vida. Aos olhos de Deus, ele cometeu um pecado? Ele cometeu um erro? Ou será que não? Ou vamos trazer mais para perto, Você está andando com o seu carro, isso vale para homens como também para mulheres, e aí você vê um homem apontando uma arma para uma senhora na calçada. Aí eu vejo aquela situação, e eu imagino que ele vai atirar nela, ele vai matá-la. O que eu faço? Eu acelero o carro com tudo, e eu atinjo o homem armado. E a minha intenção não era ferir, era apenas acabar com aquela situação. Porém, no ferimento, foi tão grave, que ele acabou morrendo. Como é que eu sou visto aos olhos de Deus, diante dessa situação? Eu fiz algo certo ou eu fiz algo errado? É sobre isso que nós iremos meditar hoje. E talvez o primeiro lugar no qual nós devamos abrir seja o 6º mandamento, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso de número 13. Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 13, dando continuidade à nossa série sobre os 10 mandamentos. Agora nós chegamos ao 6º mandamento. E é um mandamento tão curto, irmãos, mas existem muitos desdobramentos que nós precisamos fazer em relação a ele. É uma ordem curta, são apenas 2 palavras, mas é algo que nós precisamos entender em toda a palavra de Deus. Então vamos ler o que diz
Êxodo capítulo 20, verso 13. Alguém lê aí para mim, bem alto. Como é? Não mate, é? Não matarás, né? Tem as versões vão mudar um pouco, mas a ideia, na minha versão tem também não matarás. Na tua tem não mate, é? Foi tão rápido assim que eu, não mate, né? Não mate, simplesmente assim. Amém. Não matarás. Glória a Deus. Vamos pedir sabedoria ao Senhor na condução desse momento, dessa oportunidade. Pai amado e querido, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o coração cheio de gratidão. Porque entendemos, Pai, o que estamos fazendo aqui. Entendemos, Senhor, a preciosidade desta oportunidade que estamos tendo de nos reunirmos como Teu povo, como igreja. Como o Senhor se alegra, como o Senhor se agrada, quando nós saímos do individualismo, Senhor. Quando nós sairmos, Senhor, do pensamento individual, em pensarmos em nós mesmos e nos ajuntamos como igreja, como o Senhor se alegra e nós também nos alegramos, porque sabemos que estamos Te agradando, Pai. Muito obrigado por este momento, no qual o Senhor nos deu o despertamento para sairmos de nossas casas e para virmos até este lugar, Senhor. Vem nos transformar a cada dia, vem nos ensinar a cada dia, inclusive acerca da importância da vida, vida que é um presente do Senhor para cada um de nós, que possamos lutar por ela, defendê-la, Senhor, com todos os meios que nós pudermos. Abençoe este momento também, Pai, aqueles que não puderam estar aqui fisicamente, mas nos acompanham por meio da internet, que também sejam abençoados por Ti, nos perdoa de todos os nossos pecados e nos transforma mais e mais a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o primeiro detalhe que eu acho interessante, que me chama a atenção em relação ao sexto mandamento, é o fato de que a ordem para não matar, ela vem antes da ordem para não roubar. Ela vem antes da ordem para não furtar. E o que é que isso pode nos ensinar? Qual é a lição que nós podemos aprender em relação a isso, em relação à ordem para preservar a vida, vir antes da ordem para preservar a propriedade alheia? O que é que isso pode estar nos ensinando? Eu creio que uma das lições que nós podemos tirar disso é que as pessoas precisam vir antes das coisas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Porque a propriedade alheia, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser valorizada. Mas, antes disso, nós encontramos um mandamento, uma ordem sobre a vida de quem quer que seja. Então, antes de falar sobre coisas, antes de falar sobre posses, sobre objetos que são importantes, inclusive vão estar nos 10 mandamentos, primeiro Deus fala sobre a vida, sobre não tirar a vida, sobre não matar uma pessoa. Então, antes dos objetos, vêm as pessoas. Antes das coisas, vem a vida. Isso deveria ser algo óbvio, né? Deveria ser algo óbvio, mas infelizmente não é. Infelizmente, nós percebemos que muitas vezes as coisas, elas têm um valor maior do que as próprias pessoas, do que a própria vida de alguém. Inclusive, na época de Moisés, isso já era assim, porque antes de Moisés existir, havia um código de leis que é conhecido até hoje e que foi organizado por um grande rei chamado Hammurabi. Não sei quantos já ouviram falar no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele possui 282 leis. E logo no início desse código, que já existia na época de Moisés, encontra-se a proibição do furto. Na sexta lei, já é proibido o furto, olha, logo no começo. Já o homicídio só vai ser tratado no final.
Então, no próprio código famoso, Código de Hammurabi, que alguns dizem que é uma base para muitas leis, a propriedade é colocada logo no início. Inclusive, a pena para quem furtar não é outra senão a morte. O ladrão, ele deve ser morto, só porque roubou, né? E no caso de alguém, aí lá no final vai falar sobre a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Quem ferir um olho de alguém, o olho desse alguém será também ferido. E, obrigado. Olha aí, rapaz. Parece um buffet, né? Glória a Deus, obrigado, Jesus. E aí lá fala também sobre, olha, algo que é diferente na Bíblia. É que, por exemplo, você é um construtor. E você constrói uma casa para alguém. E essa casa que você construiu, ela cai, matando o filho do dono. No Código de Hammurabi, o filho do construtor vai ser morto. Não é o construtor, é o filho dele, né? Então aí nós vemos um contraste com a palavra de Deus, porque lá diz que os filhos não serão culpados pelo erro dos pais. Já nesse código, sim, né? Você fez algo que matou o filho de alguém, então seu filho vai ser morto. Você vai sentir a mesma dor que ele sentiu, né? Então é algo muito forte, muito cruel em alguns casos. Então nesse código o furto se encontra lá no início. Por quê? Porque a propriedade era algo muito importante para aquela sociedade. Porém, aqui nós vemos que mais importante do que as coisas são as pessoas. Mais importante do que os objetos é a vida humana, né? Não matarás. Então, aqui nós vemos uma ordem clara para não fazer o quê? Para não matar, para não tirar a vida de ninguém. E como eu disse, essa ordem ela tem que ser bem compreendida. Por quê? Porque será que esse texto está dizendo que não se pode matar em hipótese alguma? Ou aqui é apenas uma regra geral que tem exceções? Porque a impressão que dá é que quando diz não matarás, está dizendo que não mate sob hipótese alguma. Mas será que é isso que Deus está proibindo? Que se tire a vida de toda e qualquer pessoa, em qualquer circunstância? Por exemplo, Deus está proibindo que se mate durante uma guerra? Deus está proibindo, trazendo para os dias de hoje, que um policial mate durante um confronto? Será que Deus está proibindo que se tire a vida de alguém que foi condenado à morte? Porque nós sabemos que hoje em dia existem situações em que pessoas são condenadas à morte. E trazendo mais para o nosso assunto de hoje, será que Deus está proibindo que se tire a vida em legítima defesa para se defender ou para defender alguém? Será que Deus está proibindo que em uma escolha entre a vida de alguém e a minha, ele está me atacando e eu estou me defendendo, eu posso ir ao ponto de tirar a vida dessa pessoa? Eu devo lembrar, não matarás. Eu devo permitir que ele tire a minha vida. Interessante, né? Nós pensarmos sobre isso à luz da palavra de Deus. Então, para responder ou para nos ajudar a responder essas perguntas, vamos dar um pulo em alguns versículos de 2 capítulos depois de Êxodo 20. Êxodo capítulo 22. Versos de 1 a 3. Êxodo capítulo 22, versos de 1 a 3. Se alguém tiver algum comentário, fale agora ou só depois, né? Vocês estão querendo saber a resposta, né? Primeiro, para poder comentar, né? Vamos lá. Êxodo capítulo 22, versos de 1 a 3, 2 capítulos depois só. O que foi proibido lá? Não matarás. É uma ordem. Não mate, não tire a vida de ninguém. Inclusive a palavra lá é diferente para um assassinato. A palavra lá é diferente. Êxodo 22, 1 a 3 diz assim. Amém? Todos acharam? Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender,
por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Verso 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. 2 capítulos depois, nós encontramos alguns versículos que parecem trazer uma exceção para o caso de não matar, né? Vamos analisar esse texto com calma. Primeira informação interessante que eu encontro aqui é a necessidade do ladrão pagar pelo seu furto, né? O verso 1 diz: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, o que vai acontecer com ele? Se ele for pego, ele vai ser preso? Não. Interessante. No Antigo Testamento não há prisão. Não há prisão no sentido que nós vemos hoje. Alguém poderia até ficar detido até ser julgado. Mas esse negócio de passar uma vida inteira preso, nós não vemos isso no Antigo Testamento. No caso de um ladrão, se ele rouba, ele não é preso. O que ele tem que fazer? Ele tem que pagar o que ele roubou. E o que é interessante é que ele tem que pagar com acréscimo, pelo constrangimento, né? É uma multa, ele vai ter que pagar uma multa pelo erro que ele cometeu. E não é uma multa pequena, é uma multa altíssima. Se alguém furtar boi ou ovelha, o abater ou vender por um boi, pagará quantos bois? 5. Boi não é um animal barato. Não, para que você foi roubar? Agora você vai ter que dar 5. Te vira. Vende o que você tiver que vender, venda-se como escravo para você pagar a dívida. E 4 ovelhas por uma ovelha. Então alguém teria que pagar pelo roubo que cometeu. Imagina se fosse assim aqui no Brasil, né? Se quando alguém roubasse alguém, ele tivesse que trabalhar, talvez fosse preso, né? Mas lá na prisão ele tivesse que trabalhar durante anos e anos, produzindo, e esse dinheiro não iria para ele, iria para quem ele roubou. Será que os roubos diminuiriam? Provavelmente sim, né? Provavelmente seria algo visto com mais gravidade. Acho que é o irmão Carlos que levantou a mão ali, né? Quem está com o microfone? Tiaguinho vai levar aí, Carlos, para quem está em casa poder ouvir o que está sendo dito aqui. Levanta a mão. 3 pessoas levantaram a mão. Pastor, eu entendi o que o senhor falou, mas vamos supor que a pessoa seja teimosa e não queira trabalhar para outra pessoa para poder restituir o valor. O que aconteceria com essa pessoa? Pronto, ele diz aqui no final, Carlos: se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Pronto, mas é isso aí que eu já perguntei. Tipo, ele foi vendido e ainda não quer trabalhar para pagar a pessoa que foi ter feito prejuízo. O que acontece? Nesse caso, ele levará açoites, ele seria açoitado. Em algumas culturas, não na israelita, mas em algumas culturas ele ia começar a perder membros do seu corpo, para incentivá-lo, né? Para motivá-lo a trabalhar. Em algumas culturas, eu acho que até no Código de Hammurabi mesmo, perderia uma mão. Aí rouba de novo, perde a outra. E agora como é que rouba, né? Sem as 2 mãos. Então, castigos maiores teriam que ser dados. Eu entendi a sua pergunta. Aqui no Brasil, você talvez está pensando no Brasil, né? Aí o amparo legal é muito grande. E aí a pessoa, não, mas eu não quero. Só que, lá em Israel, leis mais graves seriam dadas. Talvez no caso de um preso aqui no Brasil, então não quer trabalhar, então não vai comer, né? Tira a comida dele, aí ele vai se motivar a querer fazer algo, entendeu? Vamos supor outra suposição. O rapaz tem uma arma em casa, não é legalizada, um bandido vai e entra,
Não, desse jeito. Aí ele pega, entrou, roubou, aí o dono viu, deu um tiro nele, Sim. matou ele. Aí ele vai alegar para a justiça, através do advogado, dizendo assim, não, a arma não era minha, eu entrei em luta corporal com o bandido, tomei dele e matei ele. O que é que, nos olhos de Deus, Deus vê dessa forma? Pronto, é interessante, Carlos. Existem coisas que infelizmente a justiça humana ela não consegue acompanhar. Nós vemos casos em que pessoas inocentes são condenadas, pessoas condenadas são inocentadas, né? Então, infelizmente a justiça humana é falha. Porém, como você perguntou, como é que Deus vê? Deus vê como um pecado, no sentido de que ele está criando uma situação que não existiu, certo? Ele está inventando, ele está mentindo nessa questão. Então, em relação à mentira, sim, então ele cometeu um erro aos olhos de Deus. Pode ser que a justiça não perceba, a da terra, mas a de Deus viu e vai ter consequências para ele. Então, é claro que a gente tem que andar de acordo com a justiça terrena, porém, maior ainda é a justiça celestial. Eu não devo apenas tentar agradar aqui na terra ou tentar me safar, né, digamos assim, que às vezes até dá, mas a de Deus não. Então, nesse caso, a consequência seria da parte de Deus e não da justiça terrena. Por quê? Porque ele está mentindo, né? Como você falou, na hipótese, ele não está falando a verdade, ok? Mas o texto fala justamente sobre isso, sobre uma possibilidade parecida com essa, né? Então, primeiro, em caso de furto, a consequência seria o pagamento, diferentemente do Código de Hammurabi. No Código de Hammurabi, o que é que esse ladrão sofreria? Ele sofreria a morte, ele seria morto. Deus não, é uma propriedade. Você errou, mas você pode restituir. Propriedade dá para se restituir. Você vai trabalhar, você vai vender alguma coisa para pagar o que você surrupiou, o que você roubou da pessoa. Há um caso, porém, que é um pouco mais grave. Se essa pessoa está arrombando ainda a casa, ele está arrombando a casa e o dono, de acordo com o texto, fere esse ladrão e ele morre. O que o texto diz em relação a essa pessoa, a culpa dessa pessoa? Não é culpado do sangue. Mas por quê? Se 2 capítulos atrás, Deus deu uma ordem para não matar. Por que aqui ele diz que se matar, neste caso, o sangue não cai sobre ele? Ou a Bíblia está se contradizendo? Nada, nenhuma ideia. Nesse caso, irmãos, do arrombamento, ele está agindo, o dono da casa está agindo em defesa da vida. Por quê? Porque ele não sabe qual é a intenção daquela pessoa. Alguém que está arrombando uma casa pode vir para tirar vidas. Então, como ele não sabe qual é a intenção do invasor, ele fere esse invasor, inclusive está de noite, onde a visibilidade é muito pouco, ele fere esse invasor e esse invasor morre, ele agiu em legítima defesa. Ele agiu para defender a vida, seja a dele, seja a vida de quem ele ama. Então, nesse caso, o sangue do morto não cairia sobre ele. Ele seria inocentado nesta circunstância. Ah, pastor, então todo mundo que entrar na casa de um israelita, ele podia matar? Não. O verso seguinte diz, se porém for de dia, então o sangue vai cair sobre ele. Por quê, irmãos? Qual a diferença entre a noite e o dia? A visão, a visibilidade, a possibilidade de você ver o quanto a pessoa está armada ou não, com quem ela está, você poder chamar alguém, né, você poder até conversar com a pessoa, e aí você tem uma possibilidade maior de enxergar o risco que você ou a sua família estão correndo. Então, nesse caso, essa lei aqui, ela combina muito com o Código Penal brasileiro, que diz que os meios necessários podem ser usados e com moderação, ou seja, com exagero.
Alguém que, por raiva, por ódio, tirasse a vida de alguém, né? Por exemplo, alguém vem roubar o celular. E a pessoa vem com um pedaço de pau, ou vem até desarmada. E você, armado, dá um tiro nela. O Código Penal não defenderia você. Por quê? Porque você usou o exagero. Você usou meios desnecessários. A pessoa veio roubar apenas um bem seu. E aí você já vai investir contra a vida da pessoa. Então, nesse caso, a lei humana vê como algo desnecessário, algo exagerado. E a Bíblia também. A Bíblia não está dizendo que na raiva você pode sair matando quem olhou feio para você, porque aí o sangue dessa pessoa vai cair sobre a sua vida. Então, interessante como a palavra de Deus nos ensina acerca disso. Ficou entendido até aqui? Está dando para entender, mais ou menos? Vamos ver um possível... Pois não, Carlos. Antes da gente ver um possível exemplo disso. Vamos supor, vai cair a culpa sobre a pessoa, né? Sobre o sangue derramado. Sim, dependendo do caso, Carlos. Pronto. Aí, de qual forma isso vai acontecer na vida da pessoa? Qual vai ser a pena? Através de Deus. Pronto. Humanamente falando, para quem matasse uma pessoa, desnecessariamente, uma pessoa, digamos assim, que você poderia ter evitado a morte, então a pena seria a sua morte. O assassino, nesse caso seria um assassinado, a pena dele seria a sua própria morte. Em muitos casos é assim, na lei do Antigo Testamento, né? Inclusive eu quero falar sobre esse assunto em uma próxima oportunidade também, sobre a pena de morte, né? É um assunto também muito debatido. Mas, além de ser um pecado, Carlos, o sangue cairá sobre ele, é um pecado, também traria uma consequência terrena. Provavelmente ele perderia a vida por causa do seu exagero, porque ele não valorizou a vida da outra pessoa. Mas é um criminoso. Mas tem uma vida e tem que ser valorizada de alguma forma. Se possível for, se eu não tiver que escolher entre a minha e a dele no Antigo Testamento, então eu tenho que cuidar da vida dele também. Entendeu? Verardo, ali atrás. Pastor Tiago, eu creio aqui que está falando mais sobre a noite. Sim. Porque o 2, ele afirma que se o proprietário daquele imóvel, o ladrão vier roubar, e como ele já está no ponto de invadir a casa, ele não está vendo o que o ladrão pode trazer, se é uma arma ou qualquer coisa que possa matar o proprietário. Sim. Mas aqui, como o proprietário não está vendo o que ele está trazendo, então se ele pode ferir ele a ponto de morte, sim, porque ele não sabe o que vai acontecer com ele. Aqui no 3, já está falando mais se o sol tiver sol. Já está falando mais um dia, porque realmente, se um ladrão for arrombar uma casa de dia, certamente mesmo dá para ele ver se o ladrão está armado ou se não está, né? Porque arrombar não significa que vai... ele tem alguma ferramenta para arrombar, ou seja, uma parede, naquela época era arrombamento de parede, tudo. Mas aqui ele está falando mais se no caso do dia, ele vai poder ver se o ladrão está bem armado. Se ele estiver bem armado, ele pode até, num grito mesmo, aquele ladrão ir embora, porque todo mundo está vendo de dia. Dá um susto nele, e ele naquele momento ali, se ele estiver arrombando mesmo com uma ferramenta, que aqui é mais no caso do dia, uma ferramenta, uma alavanca, outra coisa, ele pode até chegar e dizer, rapaz, não faça isso não, dá até um conselho, né? Você pode ser preso por causa disso, eu vou livrar você da cadeia por causa disso. Então, se ele não pode fazer isso, porque se ele matar, geralmente mesmo, nas condições, ele vai pagar pelo que ele fez, né? Concordo, talvez 100%. Seja isso aí, nos meus pensamentos. Com certeza. Inclusive, a gente tem que levar em conta como era a iluminação naquela época. Não era como hoje, que você liga uma luz e é dia, né? Naquela época não, era bem mais precário. Você não tinha as possibilidades de iluminação que tinha hoje à noite. Mas no dia não, o sol era o mesmo, né? Inclusive, talvez fosse até mais ardente do que hoje. Então, de dia dá para você ter condições de avaliar melhor e até poder conversar com a pessoa acerca disso ou impedir, chamar alguém e impedir que ele arrombasse, né? Aristélio. Pastor Tiago, aqui
Davi aplicou essa lei aqui naquela história que Natan contou a ele sobre o rico que tomou a ovelha do pobre, né? Ele restituirá 4 vezes mais. Interessante, interessante. Muito bem lembrado, Alistair. Lá ele diz restituirá 4 vezes mais, né? Porque roubou a ovelhinha alheia. Muito bem. Irmãos, então aqui nós vemos que apesar desses versículos permitirem o ferimento e até a morte de um invasor, eles também ensinam que isso não deveria ser usado como pretexto para matar uma vida de forma desnecessária. Deveria se evitar uma morte. A vida ela tem que ser valorizada de quem quer que seja, ela tem que ser valorizada na medida do possível, certo? Então vamos ver uma possível ilustração disso, inclusive durante uma batalha, algo muito interessante, que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 2. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Inclusive tem a ver com Davi, né, que acabou de ser citado pelo irmão Aristério. Versos 13 a 23. Davi está assumindo o trono, mas é aquele período em que o país ainda está se unindo. Então existem líderes diferentes, e esses líderes diferentes têm exércitos diferentes que acabam brigando entre si. É quase como uma guerra civil, né? Uma guerra dentro do próprio povo, dentro do próprio país. Então, vai falar sobre 2 personagens que são Abner e Asael. 2 Samuel 2:13 diz assim: Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saúl de Manaim a Gibeão. Li o 12, não foi? Agora o 13. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: Levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saúl, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado e caíram juntamente. Morreram simultaneamente, né? No mesmo momento, os 24 morreram. De onde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Verso 17. Seguiu-se crua peleja naquele dia. Porém, Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Davi era um guerreiro excepcional e os homens dele não eram diferentes. Verso 18. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Asael. Asael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Asael perseguiu a Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Imagina essa cena, irmãos. Não sei se ele era magro, se ele era forte, mas Asael deveria correr muito rápido. E aqui diz que ele persistia correndo atrás de Abner, e ele não olhava nem para o lado nem para o outro, atrás de Abner. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu Asael? Ele respondeu: Eu mesmo, ainda tinha fôlego para falar, né? Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Ou seja, Abner estava tentando fazer com que Asael desistisse de perseguir a ele. Então porém Asael não quis apartar-se dele, ele estava muito focado, ele queria pegar aquele general. Então Abner tornou a dizer-lhe, mais uma vez: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Então, pela segunda vez, ele tentou dissuadir, convencer Asael a desistir de persegui-lo. Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Asael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Asael caíra e morrera, pararam. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? É uma batalha, uma peleja.
Mas mesmo assim, Abner valorizou a vida de Azael e procurou convencê-lo a parar de persegui-lo. 2 vezes. Porém, Azael não quis, continuou. O que ia acontecer se continuasse assim, né? Azael iria alcançar Abner e com certeza ia tirar a vida dele. Antes que isso acontecesse, Abner já sabia, ele não está querendo desistir, então vai ser o jeito eu investir contra ele. E foi o que aconteceu. Ele investiu contra Azael, a lança saiu do outro lado e ele morreu, né? Então aqui é um caso de alguém que, mesmo em uma batalha em que era permitido matar, ele se esforça para não matar. Ele luta para não tirar a vida de alguém que está perseguindo a ele. Interessante, né? Nós faríamos isso ou já viraria logo, né? Pois vem, tu quer? Pois vem, vamos brigar agora. Está querendo me matar, é? Não, ele se esforça. Ai, macho, vai para a direita, vai para a esquerda, pega uma armadura, né, enquanto eu fujo. Uma coisa desse tipo, mas existem pessoas, irmãos, que infelizmente, quando a ira chega, quando a raiva chega, elas ficam cegas. E pode falar o que for, você pode falar com a pessoa e a pessoa não quer escutar, não. Eu já vi casos assim. Infelizmente, eu perdi um primo dessa forma, né, em questão de trânsito, a irmã Rita, né, ali. Tá bom, só um momentinho, Rita. Em questão de trânsito, ele acabou discutindo com uma pessoa e ele ficou tomado por uma raiva e começou a perseguir essa pessoa, e a pessoa desviando para todo lado, né, assim contam, e a pessoa entrava, começou lá no Industrial e veio parar aqui na Pajuçara, e a pessoa tentando fugir dele, tentando fugir, e ele indo atrás, persistindo, a companheira dele do lado, pedindo para ele se acalmar, pelo amor de Deus, se acalma, e ele não se acalmou, né? Estava armado, e aí, o que aconteceu quando ele dobrou uma esquina aqui da Pajuçara, o rapaz já tinha parado o carro e deu vários tiros nele também, né? Então, é mais ou menos, é muito parecido com esse caso aqui. Infelizmente, né, a emoção acaba tomando e as pessoas acabam esquecendo, até de quem está do lado, até da família, né? Um rapaz novo, muito novo mesmo, acabou perdendo a vida por causa disso. Deus deu a oportunidade para ele, né? Isso deixa a gente um pouco triste. Deu tempo ele ir para o hospital e a minha oração é que ele tenha, durante essa viagem, se arrependido dos seus pecados e confessado Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Eu tenho a esperança de, quem sabe, poder encontrá-lo no céu. Irmã Rita. Eita. Não, ela não quer falar no microfone, não, porque a justiça pode estar ouvindo. Né? Pois não, irmã Rita. Fala, meu. Passado é passado, irmã Rita. Já passou. Foi no mar do esquecimento. Pai, Senhor, é porque Amém. assim, um tempo atrás, eu e a minha filha íamos ali por trás do terminal da Parangaba. E a gente estava parado no trânsito. Aí, do nada, apareceu um cara de moto. Ele fez a sugestão de que estava armado. Ele quase enfiou a cabeça perto de mim, no meu ombro, porque estava o vidro meu aberto. Ele é um latrocínio, passa o celular. Que a minha filha estava com o celular na mão. Aí ela ficou assim, ele passa, que é um latrocínio, passa o celular. Aí ela, mãe, me dá minha bolsa. A bolsa dela estava nos meus pés, assim, né? Eu fiquei fingindo que não estava ouvindo. Me dá minha bolsa, eu não dei. Naquele momento, Deus falava ao meu coração que não era para mim dar, que Deus ia fazer algo, porque a gente estava com o rádio ligado no louvor, ela só anda assim, a gente só anda ouvindo louvor. Aí, de repente, eu ouvi a sirene de uma viatura. Ela não ouviu, porém eu ouvi. E eu, naquele momento, eu só ficava, meu Deus, e agora? Tanto que eu te pedi para que esse momento nunca acontecesse, o Senhor está permitindo. Eu fiquei
desnorteada, porque eu sempre pedi isso para Deus, para que esse momento não acontecesse e que ela nunca na vida necessitasse de passar por esse momento e sujar as mãos dela. Aí, de repente, ela... É sério, moço? E ela com o celular na mão, que ela estava ligando para o marido, que ele estava esperando a gente em um determinado lugar, que ela ia até para uma consulta. Aí, quando eu escutei o barulho, né, do carro da polícia, ele olha assim e diz, vão-se embora. E ele saiu e do nada foi embora. A minha pergunta é, eu vejo isso como um livramento do Senhor. Deus, ele até testou talvez a minha fé naquele momento. Mas ele, ao mesmo tempo, ele disse, eu sou com vocês. Se ela tivesse feito algo com aquele cara, ferido ou tirado a vida, como o senhor falou aí de bens, né? Tipo assim, não reagir diante de bens, e sim de tirar a vida. Nós não sabíamos se ele estava armado. Ele estava com a mão aqui como se estivesse segurando algo assim no cós do short, só que não vimos nada. E se ela tivesse ferido aquele homem? Se ela tivesse tirado a vida daquele homem? Era mais ou menos umas 5 horas da tarde, 5h30, ainda era claro. Diante dos olhos de Deus, como seria? Eu não quero saber da justiça, porque a justiça a gente já sabe. De Deus, como seria? Eita Deus. Vamos lá. Pastor, Pois não, Rafael. talvez o que eu tenho para falar seja até uma resposta Pronto, também. pois complementa aí, Rafa. Levíticos 24, verso 19, vai dizer assim: se alguém causar defeito ao seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Essa referência também faz parte, indo na mesma linha raciocínio dela, né, de um livramento que Deus me deu. Né, e nesse livramento que Deus me deu, me causou um dano muito grande do meu carro. E foi no Alto Alegre, eu persegui o rapaz, ele fugiu do acidente, né? Eu ia trafegando normal e ele bateu na minha lateral e estragou o carro inteiro, né? E ele fugiu entrando para o Alto Alegre. Aí o meu pneu estourou do lado esquerdo e o meu primo me disse assim: Rafael, o cara está fugindo. Momento de raiva, de fato, a gente faz coisas sem pensar, né? E eu acompanhei esse carro, persegui esse carro e fui até um determinado ponto. O cara entrou numa rua sem saída e dirigindo feito um louco, né? Sei que, resumindo a história, ele entrou nessa rua sem saída, eu fechei ele e saí do carro indignado de raiva. Se o rapaz tivesse armado, teria me matado e matado meu primo, as 2 filhas dele e a esposa dele, né? Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Eu vejo assim, quando eu parei, eu tranquei esse rapaz, ele me disse: espere aí que eu vou ligar para o meu patrão. Exatamente dessa forma. Chegou um rapaz, né, com uma moto bem bonita, aí parou e já foi logo me acalmando. Ele: meu amigo, fique zangado não, que eu vou pagar tudo que aconteceu no seu carro aí. O que me aconteceu foi um dano material. Se eu tivesse armado, né, talvez eu poderia até fazer algo que não deveria. Mas, biblicamente, segundo aqui, né, Levíticos 24, 17, vai dizer que foi um dano material. Eu não poderia matar esse rapaz por um dano que ele me causou materialmente. Porque ele cumpriu, mesmo sem saber as Escrituras, né, um bem, me restituía um bem, né, que era meu, um dano causado por ele, sem precisar de tirar a vida. Porque eu vejo que, quando Deus diz, quem matar será morto. Aqui mesmo ele vai dizer, quem matar alguém será morto. É claro, a vida, para mim, eu vejo que é muito mais importante do que qualquer outro dano material. Amém. Concordando com o que o Rafael falou, irmã Rita, a princípio, o que aconteceu com a irmã, com a Paloma, claro, primeiro foi um livramento de Deus, e a gente tem que colocar Deus acima de tudo e acima de todos, né? Ele vai inclusive, a melhor situação em tudo isso é a gente pedir para não passar por esse tipo de situação, né? De não ter essa dúvida: o que é que eu faço, Senhor?
Mas, assim, a princípio, o que a irmã citou se encaixa mais na questão do dia. Por quê? Porque ali ele estava atrás de bens, não é alguém que vem para executar. É claro que acontece, às vezes, dele querer tirar a vida. Inclusive, ele falou, né? É latrocínio. Mas talvez ele falou isso para querer amedrontar. Porque latrocínio é roubo seguido de morte. Então, ele se arriscou muito em relação a isso aí. Mas, exatamente, que você se apavorasse e entregasse logo bem. Mas nesse caso aí, felizmente, graças a Deus, né, não foi preciso a sua filha fazer nada, porque possivelmente se a sirene não tivesse sido ouvida, ele teria levado só os bens materiais. É como o Rafael falou, nesse caso, até mesmo sendo um bandido, a gente tem que ver a vida dele como algo mais valioso do que o bem que ele está levando. Claro que Deus vai trazer consequências para ele. É algo difícil para a gente entender, mas Deus vai trazer consequências para ele. Então, nesse caso, eu creio que não seria uma legítima defesa. Perante o Código Penal, eu não sei. A irmã não quer saber perante o Código Penal, né? Perante Deus. Então, nesse caso aí, vamos agradecer porque não foi preciso fazer nada, né? Agradecer porque Deus deu o livramento. Se ela tivesse feito, possivelmente ela iria se arrepender depois do que ela fez, né? Seria algo exagerado. Exatamente, né? Irmão Carlos, depois o irmão Vinícius. Irmã Suiane. Exatamente. Ou ele, por exemplo, digamos, irmã Rita, digamos que a sua filha, não vamos citar o nome, ela erra, né? Ela errou, ela tentou, mas ela errou. Aí, nesse caso, é o que a polícia chama de o efeito surpresa. O ladrão tem o efeito surpresa, a gente não. Então, daqui que pegue uma arma e atire, tem que ter muita habilidade. E é possível errar no nervosismo, né? E como é que ficaria a situação? Agora ele apontando uma arma, né? Aí sim uma vida ou duas poderiam ser perdidas naquele momento, né? Então, louvado seja Deus porque o livramento foi dado. É diferente de alguém que realmente vem para matar. Aí a situação seria outra. Quem foi que levantou a mão? Pastor, antes do cara falar, eu queria só enfatizar aqui. Por exemplo, o cara chega para roubar. Bora, me passa o celular e a carteira. São bens materiais, né? Me passa, beleza. Aí entregou. Depois que a pessoa entrega, aí o caboclo se vira, o cara está armado, pá. Mas a palavra de Deus diz, se alguém pedir a sua capa, dê a tônica. Então a gente tem que se basear pela... Agora, se é algo que ele diz, você vai morrer. Aí é outra história, é outro nível. Se agarrava com ele, era justamente. Então, assim, a lei brasileira diz, né? Não sei lá fora, mas diz que não é bom reivindicar. Porque ele vem para tudo. No jornal a gente você não muito está isso aí. preparado para isso. Infelizmente. Agora, para nós, seres humanos, aqui Brasil, é difícil a pessoa entregar o seu bem. Porque ele, primeiramente, ele vê, puxa, foi tanta luta por aquilo. Mas o que vale mais? E a pessoa já chega elogiando a gente, né, Jesus? Justamente. Seu O que vagabundo. vale mais? A vida ou o objeto? O objeto você consegue, dá trabalho, dá, mas você consegue. Agora, o cara prejudicar por causa de uma carteira, por causa de um real, por causa de um celular. Poxa, a gente tem, nessa hora, tem que pedir muita graça a Deus, para Deus nos dar a resposta devida. É o que eu peço, me dá sabedoria. Pai. Irmão Carlos, depois o Vinícius, para a gente concluir hoje, hein? Pastor, é porque assim, em termos de trânsito, é complicado. Você tem que pensar muito bem as suas atitudes, porque eu vi um vídeo no YouTube de um rapaz que estava numa moto de alta cilindrada, uma 600 ou uma 1000 cilindradas. Aí o carro fechou ele foi atrás do carro no posto de gasolina, muitas pessoas devem ter visto. Aí ele foi discutir com o rapaz. Aí, na discussão, o cara do carro perguntou, tu me conhece? Tu me conhece? E o cara já tinha sacado a arma e deixado do lado dele aqui, com a mão direita.
Aí o motoqueiro, tu me conhece também? Aí ele pegou, saiu e tacou a mão ou foi o pé no retrovisor e quebrou. Aí na hora que ele saiu, acelerou a moto, o cara só pela janela mesmo do carro puxou a arma, deu um tiro. O que foi que a consequência disso? Ele só deu um único tiro, só dá um pra pouco. Pegou na coluna dele, eu acho que até hoje ele é paraplégico. Tetraplégico, né? Ele não consegue andar mais de moto, porque da cintura para baixo parou. Por causa de uma besteira, de uma fechada de trânsito, ninguém se machucou, ninguém perdeu nada, só uma discussão besta. Hoje ele não anda mais de moto. Eita Deus. Por isso que devemos pensar. Pelo resto da vida, né? Devemos pensar muito bem trânsito. Quando eu ando de moto ou de carro, eu tenho muito cuidado, já por causa disso. Acontecer discussões banais, aí acontece até na sua própria morte, entendeu? É verdade. É verdade. Ótimo exemplo. Irmão Vini, para a gente seguir adiante. E quando o ladrão rouba a gente, ainda chama a gente de cidadão? Aí é bom, viu? Tava sentado na calçada, o rapaz chegou, passa lá, cidadão. Eu na hora, Com todo cidadão. gosto. Você quer a carteira também? Eu tinha comprado 2 Cidadão. celulares. Um foi-se embora no primeiro mês. Cidadão é novidade, né? Pastor, no caso a gente está falando, né, de tirar a vida de outra Sim. pessoa. Mas vamos supor que você vai estar sendo assaltado, né, e de repente você está armado. Não que eu tenha uma arma, tá, pessoal? Não tenho uma arma. Foi alguém que te contou isso, né, Vinícius? Alguém contou. Hipoteticamente falando, né? O rapaz está me assaltando, eu tenho uma arma. Só que eu tenho uma calma para dizer, tipo assim, não, ele está me assaltando, né? Não vai me matar nem nada. Mas também não vou dar meu celular, não vou dar minha carteira, puxa a arma e dou um tiro na perna dele. Sim. Só para ele, né, não oferecer mais nenhum risco e evitar o assalto. Sim. Como que ficaria também? Pronto, nesse Nesse caso caso. aí, Vinícius, seria arriscado, porque se ele está armado e ele leva um tiro na perna, as mãos dele estão livres para ele revidar, né? Então é arriscado. Mas você não tirou a vida da pessoa. Inclusive a polícia, ela pelo que eu saiba, né, ela é orientada a, em questão de fuga, mirar também nas pernas dos bandidos, porque você não vai, ninguém morre de tiro na perna, né? Hipoteticamente falando. Então, nesse caso, você não intentou contra a vida da pessoa. Porém, você ainda fez algo mais grave do que o que ele está fazendo com você, né? Então, tem que ser visto por esses dois lados. Tem a questão do risco que você está correndo, ao dar apenas um tiro na perna, você não tirou a arma da pessoa. E também tem a questão de você estar ferindo a pessoa. Nesse caso, nem tanto, porque ele é um ladrão que está intentando contra a sua vida, né? Mas, nesse caso, seria algo moderado. Poderíamos falar assim. Arriscado, porém, moderado. Não é como você atirar no peito ou na cabeça da pessoa para tentar logo tirar a vida, né? Poderia ser visto como algo moderado. Arriscado demais, viu? Não façam isso em casa, por favor. Amém? Irmãos, até aqui nós vimos, então, só para a gente concluir, que o Antigo Testamento, ele permite, de forma clara, uma defesa em questão de risco de vida e de morte. O problema é que a Bíblia não tem apenas um testamento. Ela tem 2. Então, o problema é quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente lê o que Jesus diz, por exemplo, em Mateus capítulo 5. Vamos dar uma lida lá. Mateus capítulo 5, versos 38 a 42. E aí vocês vão me explicar como é que a gente concilia esses dois textos, certo? Mateus capítulo 5. Hã? Tem o quê? Ah, sim. Glória a Deus. Mateus 5, né? O Sermão do Monte. A lei de Deus trazida pelo seu Filho. Capítulo 5, versos 38 a 42. Diz assim: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso,
Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedes, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E agora? Como conciliar, irmãos? Um texto do Antigo Testamento, que diz que eu posso revidar, e um texto do Novo Testamento, no qual Jesus parece estar dizendo que eu não devo revidar. Ok. Glória a Deus. Vamos lá. Alguém pode dizer, pastor, dá para conciliar esses textos da seguinte forma. Jesus está mudando a lei. Né? No Antigo Testamento é ensinado uma coisa e agora Jesus está ensinando outra. Jesus está mudando. Só que Jesus disse que ele não veio para mudar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Né? Então, outras pessoas podem dizer, no Antigo Testamento está se falando sobre legítima defesa dos outros. Eu defender os outros. Aqui está se falando sobre legítima defesa minha, pessoal. Então, em relação aos outros, Deus permite. Em relação a mim, Deus não permite. Porém, eu creio que existe uma diferença básica aqui, irmãos, entre o texto do Antigo Testamento e o texto do Novo Testamento. Qual é, pastor? É como a Suiane falou. Aqui Jesus está falando sobre coisas suportáveis. Ele está falando sobre ferir na face direita, dá tempo até eu voltar a outra. Está falando sobre tirar uma túnica, eu posso ficar sem a túnica. E está falando sobre andar. Né? Então, algumas pessoas entendem que a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo não é que estão se contradizendo, mas que estão falando de coisas diferentes. O Antigo está falando sobre risco de vida e morte. Já o Novo está falando sobre coisas suportáveis, sobre coisas que dá para suportar, né? Perder um bem. Amém. Não vou resistir, não. Está me obrigando a andar. Por quê? Porque os soldados romanos, eles usavam os judeus para tarefas de andar, de caminhar, de levar algo. E aí o povo de Deus tinha muita raiva dos romanos por causa disso. Mas Deus disse, não fique com raiva não. Mandou andar uma, anda 2. Tem problema não, dá para suportar? Suporta. Né? Então a diferença seria essa. Deu para entender? Dá para entender esses textos assim? Um se refere à vida e abre a possibilidade para você defender a si mesmo ou alguém, inclusive tirando a vida dessa pessoa, se for necessário. E o outro fala sobre como eu devo reagir em relação a coisas menores, coisas suportáveis. Seria uma maneira de entender esse texto, certo? Aí o povo de Deus se divide, como eu disse. Alguns acham que não é errado um crente matar para defender, desde que seja a vida dos outros. Já outros vão dizer que não é errado você matar para defender, nem que seja a sua própria vida. E aí eu não lembro, só deixando claro, eu não lembro de nenhum caso de um cristão matando para defender. Né? Eu tenho que dizer isso. Apesar da Bíblia parecer que está dando essa permissão, eu não vejo exemplos no Novo Testamento de Paulo, Pedro, os discípulos matando alguém para se defender. Também eu não sei se daria para eles conseguir matar alguém, né? Mas em muitos casos, pregando o evangelho, por exemplo, eles se deixavam mesmo ser feridos, a sua vida ser tirada. Se desse para fugir, eles fugiam. Paulo fugia, Pedro fugia, até Jesus ele se retirou em algum momento quando quiseram matá-lo. Então aí é uma forma de se defender, evitando ferir alguém, porque Jesus poderia matar todo mundo, né? Mas ele acaba não fazendo nada disso, tá bom? Então, dá para conciliar esses textos? Dá. Se nós entendermos que eles não estão falando exatamente sobre
o mesmo assunto, ok? Como eu disse no início, portanto, esse assunto ele é um pouco polêmico e os cristãos eles não vão concordar em tudo em relação a isso. Porém, eu creio que existe algo no qual nós podemos concordar. O que é? A vida, seja a nossa, seja a dos outros, é um bem que deve ser defendido. A vida, tanto a nossa como a dos outros, é um bem pelo qual nós devemos lutar. É um bem que deve ser protegido. É um bem que deve ser defendido. Inclusive até mais do que coisas. Porque é muito fácil nós vermos pessoas tentando proteger coisas a todo custo. De todas as formas possíveis. E aí, muitas vezes, nessa defesa de coisas, acaba se colocando a vida em risco. Como foi citado aqui, né? Ah, mas é o meu bem, é o meu carro, é a minha moto, é a minha carteira, é o meu celular. São coisas, igreja. São coisas. Se der para proteger, vamos proteger. Mas o que é que vale mais? O que é que vale mais do que um automóvel, do que uma moto, do que um bem material? É a vida. Mas aí, muitas vezes, nesse desejo de proteger o bem, a gente coloca a nossa vida em risco, a vida da pessoa e a vida de quem a gente ama, né? Eu nunca fui assaltado. Eu nunca fui, né? E eu oro a Deus para que se um dia isso tiver que acontecer, que Ele me dê sabedoria para eu saber reagir. Porque eu imagino quão difícil deve ser, igreja, você ser assaltado, né? O sentimento ruim que isso traz, as palavras que você ouve, muitas vezes, são piores até do que o próprio ato, né? Então, pessoas não reagem bem. Nós sabemos que pessoas não reagem bem a brigas de trânsito, porque o retrovisor foi danificado. Pessoas não reagem bem. Irmãos, inclusive, isso um dia foi acontecendo comigo. Eu ia pregar em uma igreja. E aí, eu tinha um Classic nessa época, bem novinho. E aí, eu estava ali na Godofredo Maciel, e de repente, um carro daqueles rebaixado, com som alto. O homem veio, bateu no outro, bateu no meu, e foi-se embora. Eu estava indo pregar nesse dia em outra igreja. E aí, a pessoa passou perto de mim e diz, ele vai parar lá no sinal. Aí eu, é? Irmãos, eu acelerei. Ele lá na frente, Aí de repente, o Espírito Santo fala, não, vai que você encontra ele. Porque eu imaginei, eu vou encontrar esse homem, eu não sei no que vai dar, não. Aí eu diminuí. Foram bens materiais, eu parei o carro todo amassado, a parte perto do pneu dianteiro do lado traseiro, todo amassado para dentro. Eu disse, amém, Senhor. Amém, porque estava eu e outro irmão, as nossas vidas estão intactas, e com certeza seria pior se eu tivesse ido atrás, né? Então, eu não sei, irmãos, como eu reagiria no assalto, mas tenho orado a Deus, né? E eu sei que algumas pessoas reagem mal e pessoas têm perdido a vida por causa disso. Pessoas têm perdido a vida por causa de um bem, pessoas têm perdido filhos por causa de um bem. E isso eu creio que é um remorso que não se acaba nunca, né? Você poderia ter deixado para lá, está vivo até hoje, ou alguém que você ama está vivo, mas você preferiu defender um bem. Então vamos ter cuidado, irmãos. O bem mais valioso é a nossa vida. Isso vale para nós, isso vale para a minha vida. O que eu tenho que defender mais, lutar mais é pela minha vida. Mas não apenas a minha, de quem eu amo também. De quem eu amo. Irmãos, muitas vezes quem tem automóvel anda em alta velocidade. E coloca em risco a vida de quem você ama, né?
ou a vida de alguém que está passando ali. Então, esse mandamento ele nos ensina muito sobre coisas práticas. E, o que é mais difícil, até em relação à vida de quem está te roubando, a Bíblia coloca um peso sobre nós. Porque ela diz que se der para evitar a morte dele, eu devo evitar. Se eu pude evitar e não evitei, Deus vai cobrar de quem? Deus vai cobrar de mim. Você exagerou, você não usou de moderação. Então, Deus vai cobrar a devida parte de cada um de nós. Né? Por isso que eu digo, vamos orar. Primeiro, para Deus nos livrar dessa possibilidade. Se eu não quero nem entrar nessa possibilidade. Mas se eu entrar, me dá sabedoria para que vidas sejam valorizadas, para que vidas sejam defendidas, poupadas. Inclusive, não apenas a vida física, mas também, principalmente, a vida eterna. Né? Que essa é ainda mais importante do que todas. Amém? Irmão Gilson, para a gente orar, concluindo, então, espero que tenha ficado claro. Se tiver ficado alguma dúvida, nós vamos ter mais oportunidades nos próximos domingos, tá bom? Hoje nós começamos a meditar sobre o 6º mandamento. Ainda temos alguns assuntos para falar em relação a ele. Então, resumidamente, então, o Antigo Testamento permite a legítima defesa em caso de morte. No Novo Testamento, Jesus fala que eu não devo revidar, especialmente se é em questões suportáveis, mas dar a outra face, nesses casos, até para que aquela vida seja ganha pelo Senhor. Amém? Uma determinada congregação, até aqui na Paixara, ela foi assaltada 2 vezes. O ladrão entrava pelo telhado. Toda vez que os irmãos chegavam lá, estava lá. O ladrão tinha levado quase tudo que estava na igreja. Aí, quando foi na 3ª vez, eles se prepararam. Eita. Fizeram, né, apagaram as luzes da igreja, colocaram o prego no compraram cabo de vassoura. tudo, apagaram as luzes da igreja, ficou 5 irmãos na vigília. Primeira vez ele não veio, na segunda não veio, mas na 3ª vez começou a mexer o telhado. Eles desceram. Isso foi uma igreja aqui na Paixara. Ele desceu pelo telhado. Quando ele desceu, que ficou dentro da igreja, botou os pés no piso da igreja, os irmãos acenderam as luzes, cada um com a ripa desse tamanho. Mas disse que foi peia de 10, ele levou sozinha. Mas a palavra de Deus diz, se alguém pedir sua tônica, né? A capa de a tônica. E aí eles, sabendo dessa palavra, como foi que eles reagiram diante de Deus? Eu creio que eles já estavam tão indignados que eles esqueceram até essa parte. Mas disse que foi pego, que foi preciso a ambulância levar ele. Eita Deus. Gilson, o que eu acho interessante é que você narrou esse fato com muitos detalhes. Né? Você era testemunha ocular? A nossa antiga igreja era vizinha a ela. Estou brincando. Sabe qual é? Explicou agora, né? Estou brincando, viu? Sei que você não seria capaz de um ato desse, mas realmente, irmão, se a gente for reagir na carne, eita, é pedaço de ripa para todo lado, viu? O mais atrevido, né, irmã? Está errado fazendo isso. O microfone para a irmã, para a gente Ei, ouvir. pastor, mas na minha percepção, assim, falo de mim, Ah. eu acho que foi ensinamento, porque se ele continuasse, ele ia roubar toda a vida as coisas da igreja e haja dinheiro para comprar bem material. Deus ia suprir, não, bandido leva. Deus ia suprir, bandido leva. Isso foi uma punição, disciplina, porque senão ele ia ficar continuamente. Não entendeu? sei, mas o que poderia ser feito, irmão Carlos? O que o irmão Gilson talvez esteja querendo dizer é que nesse caso ele poderia ter sido preso, detido, chamar a polícia e vem, né? Porque assim, ó, o que eu tenho visto é que quando a gente começa uma agressão, é difícil a gente querer parar. Por que algumas pessoas são linchadas até a morte? Porque queria-se só dar uma lição na pessoa, mas a ira ela vai aumentando. E aí acaba se até tirando a vida da pessoa. Não era nem o plano inicial, mas a raiva foi aumentando e o inimigo vai ali, vai dar mais uma, dá mais uma. E aí acaba tirando a vida, né? Irmã, conte aí a sua história, irmã, para a gente concluir. Aí esse meu primo, ele pedia nas casas, ele viu na casa de recuperação, tinha um amigo. Esse amigo dele chegou lá em casa, estava esperando meu primo, né? Abriu o portão, dei merenda a ele, né? E tudo, né? Aí passou ele lá fora. Aí foi, disse assim, irmã, tem que mandar teu telefone para me ligar para o Nonato, para ele vir logo. Aí tudo bem, eu dei o telefone, né? Aí fui fazer o almoço.
Aí lá se veio com o prato de comida para dar ao irmão. Quando eu cheguei na sala, o irmão tinha ido se embora com o meu telefone. Aí, assim, cadê o homem, Adriano? Adriano, eu não sei não. Foi-se embora com o meu telefone. Infelizmente, né? Aí Vai ajudar alguém, né? Aí eu fui, chorei, falta o telefone. Aí o Adriano, meu menino, foi comprar um nas Casas do Bahia, foi no domingo, comprar um para mim, né? Ganhou foi o melhor, não foi, irmão? Aí quando foi na terça-feira, eu trabalhava lá no Cambeba. E essa mulher que eu trabalhava, toda terça-feira ela fazia um pagodinho, só com o pessoal rico lá, né, e tudo, né? Aí eu fui fechar o portão. As últimas pessoas saíram, né? Eu desci para fechar o portão. Quando eu cheguei no portão, entrou 2 ladrões, tudo armado. Eita. Aí botou todo mundo para dentro de casa com o revólver na cabeça. É muito triste. Quem nunca foi assaltada, peça a Deus para nunca você ter um revólver na sua cabeça, estourado, porque é muito ruim, viu? O pânico é grande. Aí esse ladrão levou tudo da mulher, levou televisão, levou computador, levou tudo. Aí levou meu telefone também, que estava na sala. O novo? Novo. Aí levou o telefone. Aí botou todo mundo trancado dentro de um closet. Ô, pastor, passei umas 2 horas trancado. E eu gritava tanto. Nessa época eu estava afastado da igreja. Pastor, eu orei tanto a Deus. Eu chorei tanto, meu Deus, nesse dia. Eu disse, meu Deus, o que será de mim agora? Se eu vai matar todo mundo da casa deserta. Não tinha vizinho. Todo fechado, e eu fiquei com muito medo, foi um pavor. Mas, pastor, eu já fui assaltado, sabe quantas vezes? Já umas 5 vezes, pastor. Muitas vezes, onde eu trabalhava no rumo do centro, no Cambeba, no rumo da Cular, aí o ladrão pegava, a gente tomava bolsa nas paradas. Louvado seja Deus, porque a irmã está aqui até hoje, né? Era horrível, pastor, muito triste. Eu chegava em casa, levava meu dinheiro, minha bolsa. Aí eu ligava para o menino, pedia os telefones, aí para o menino vir deixar o dinheiro na parada do ônibus aqui, para não poder pagar o motorista, que eu estava sem nenhum tostão. Foi triste a minha situação, eu passei muito tempo trabalhando, mas também foi muito tempo de sofrimento para me dar ali, viu? Graças a Deus que eu me libertei. Glória a Deus, glória a Deus. Foi triste demais. A lição que a gente aprende é nunca mais se afastar dos caminhos do Senhor, né, irmão? Para não perder o celular da vida, né? Porque eu já passei por tiros na minha frente, como eu disse, naquele glória a Deus. Mas o mais importante é a vida da irmã. A morte do meu irmão foi muito triste, foi apavorante ali. Amém. Vamos ficar de pé? Oremos. Pai amado e Pai querido, nós queremos mais uma vez, Senhor, entrar em Tua presença, agora para agradecer, Pai, pelos ensinamentos, pelos compartilhamentos, pelas experiências que o Senhor nos fez ter nesta manhã, Pai, e queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos livre das tentações, Senhor, se nós tivermos o perigo de cair nelas, como essa tentação, Senhor, de não saber como reagir diante de um momento tão perigoso como esse, Senhor, de ter a nossa vida correndo risco de morte, Pai. Então, vem nos dar sabedoria, caso isso um dia aconteça, que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê tranquilidade, e que o Senhor, Pai, alcance vidas através da nossa vida. O que nós aprendemos nesta manhã é que precisamos defender, Senhor, a vida, seja nossa, seja a dos outros, com os meios que forem possíveis nós fazermos isso. Senhor, há tantas pessoas desistindo de viver, Pai, mas a Tua palavra nos ensina a fazermos justamente o contrário, a lutarmos, a perseverarmos, Senhor, a orarmos, tanto pela nossa como também pela dos outros. Nos ensina mais e mais e nos protege, Pai. E alcança vidas daqueles que estão presos agora, Pai. O Senhor permitiu que eles continuassem vivos. Se eles se arrependerem, eles também serão salvos. Então alcança vidas, Pai, em todo o mundo. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado a muitos de nós. Na verdade, a todos nós, aqueles que nós vemos e aqueles que nós não vemos. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima manhã e até a noite, se Deus quiser.